Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História. Hoje vamos falar sobre as consequências da crise de 1929. É uma continuação da aula passada sobre a Grande Depressão que abateu o mundo neste ano. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? E as consequências que isso trouxe para nós. Essa crise também é conhecida como crash da Bolsa de Nova York. As consequências da crise de 1929 e os efeitos desta crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como um efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933. Logo após, os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia, com o New Deal, que é o novo acordo. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, o nominal, né, dos Estados Unidos, ou per capita, caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%. Antes da crise, era somente de 4%. As importações caíram 70%, as exportações caíram 50%. Diminuíram também em 90% os empréstimos internacionais. A produção industrial caiu no mínimo 1/3. A produção de automóveis foi reduzida em 50%. O salário médio na indústria caiu 50%. E a falência de milhares de empresas e bancos foram instantâneos. Milhares de pessoas perderam todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação que haviam desaparecido com a quebra da Bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo, por isso a economia de diversos países entraram em recessão e o desemprego disparou mundo afora. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países: Grã-Bretanha, Bélgica, Suécia, Áustria, Alemanha. A maioria desses países tiveram dificuldades em reduzir esses índices, mesmo após 1933. Vale dizer também que esses dados nos dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo e os ideais de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante esta década. Ao todo, o comércio internacional foi reduzido em aproximadamente 1/3, dando margem para os governos totalitaristas tomarem o poder, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Vamos dar uma olhadinha aqui neste quadro com algumas causas, né, algumas consequências e como ocorreram. Desemprego, um dos principais motivos. As importações caíram, as exportações, porque um país, para vender os seus produtos, para comprar algum produto, ele precisa de dinheiro, né, para pagar. Também, para exportar os seus produtos ou a sua produção, os compradores precisam ter dinheiro para pagar. A produção fica estagnada, porque não tem material para produzir e para quem vender. O salário médio, ele cai, porque há um desemprego grande. E o desemprego é a causa também da falta de salário médio ou da queda de salário, porque as pessoas ficam sem recurso de compra e gera a falência, tanto das indústrias
tanto das empresas, né? Das empresas, das indústrias e a falência em geral de quem investe na bolsa, da bolsa especulativa. Então, exportação e a importação e a exportação são vias de mão única, ou seja, precisa de dinheiro para vender e também para comprar. Com isso, há o fechamento de indústrias e o desemprego, gerando a falência. A crise de 1929 chegou ao Brasil. Aqui foi sentido os impactos dessa crise. Logo em seguida, a área que sofreu mais com a recessão econômica foi a de produção do café, que era o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. E o principal consumidor da nossa mercadoria eram os Estados Unidos. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro, ou seja, parou. E o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. E no auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1930. O novo governo teve Getúlio Vargas como presidente, no período provisório. A mudança política em si, que aconteceu neste período, já é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações do café brasileiro reduziram-se por volta de 60%. E o preço do nosso produto, do nosso café no mercado internacional, caiu cerca de 90%. Com isso, o governo resolveu agir. A medida de Vargas na economia foi a de proteger o principal produto do país. E para isso foi criado o Conselho Nacional do Café, CNC, em 1931, no primeiro ano do governo Vargas. E para conter a queda do valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas de café foram compradas pelo governo e logo em seguida foram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78 milhões de sacas de café. Então, o que Vargas quis fazer com a economia? Quanto mais produto tem no mercado, menor fica o valor, porque você precisa vendê-lo rapidamente para gerar lucro, Fazer o dinheiro movimentar, entrar dinheiro no caixa. Mas os produtores de café estavam entrando em falência, Estavam tendo prejuízos. O governo, ele não era um governo liberal, era um governo intervencionista, ele intervia no mercado, no mercado econômico do país. Então, ele compra esse excedente de sacas de café e queima, fazendo com que o café ele ficasse menos nas prateleiras. Então, ou seja, menos produto à venda gera um valor mais alto. Foi uma das intervenções de Vargas nessa economia. Agora nós vamos ver o mapa mental deste período de 1929, que vem falar sobre as consequências dessa grande crise que abateu todo mundo. Etapas da crise. A euforia com desenvolvimento. Surge o American Way of Life, que nós vimos na aula anterior, O modo de vida americano, as compras de bens duráveis, carros, eletrodomésticos, tudo baseado na aquisição, No consumo. A expressão máxima de euforia gerada pela prosperidade. Ampliação do crédito, ou seja, os bancos eles davam créditos para as pessoas comprarem, visando um retorno do dinheiro.
o aumento do consumo, surgimento de novas empresas, o aumento da produção. Então, as empresas também teriam lucro com o aumento da produção e esse aumento da produção geraria novos empregos. Aumento dos investimentos na Bolsa de Valores. A especulação financeira, né? Começa a gerar uma compra de créditos na Bolsa ou de aditivos. As mercadorias começam a se estagnar, ou seja, uma crise da superprodução. As empresas, elas produzem mais do que conseguem vender. O grande fluxo de venda de ações na Bolsa. E chega a quebra da Bolsa de Nova York, que é o colapso da economia americana, né? A crise do liberalismo econômico. Nos Estados Unidos, o governo ele não intervinha na economia. Então, cada empresa, cada setor, ele andava de uma forma solitária economicamente. Então, cada um colocava o preço no seu produto sem intervenção do Estado, diferentemente do que ocorria e do que ocorre no Brasil. E as consequências dessa crise foi o desemprego, a falência de empresas, a redução da produção industrial, porque não tinha para quem vender. Então, quando a empresa ela reduz a produção, ela tem que mandar os funcionários embora. E o fortalecimento aqui do nazifascismo, que é o nazismo e o fascismo na Europa. E as soluções da crise? Como foi? Aqui, o governo estadunidense cria o New Deal, que é um plano econômico, né, do presidente Roosevelt para solucionar a crise nos Estados Unidos e também no mundo, que ele vai socorrer os países em crise com altos juros. Promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais, como salário mínimo, seguro-desemprego, nos Estados Unidos, e tem a intervenção na economia, né, para evitar mais a queda nos preços e controlar a produção nos Estados Unidos. Então, esse New Deal, esse plano, foi tirar aquelas pessoas desempregadas, dar emprego em obras públicas, calçamentos de ruas, né, obras públicas, sanitárias, esgoto, o saneamento básico. Então, gerando uma economia, dando pelo menos um salário ou um seguro social, um seguro-desemprego, para eles poderem pelo menos comprar o alimento. Nesta aula, nós vimos as consequências da crise de 1929, a continuação da aula anterior. Então, aqui nós resumimos o que aconteceu nos Estados Unidos e também no mundo. Uma onda, né, sucessiva de crises e de quebras e de falências. Vamos ficar agora com uma dica que tem tudo a ver com a nossa aula. O otimista vê uma oportunidade em cada desastre. O pessimista vê um desastre em cada oportunidade. E você, será um otimista ou um pessimista? Vamos ser otimistas? E para mais informações, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela ou acesse o nosso canal no YouTube, SMED GV. Uma ótima aula a todos e até a próxima.